8 horas da manhã, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Corpo de Bombeiros está sendo chamado para apagar fogo na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, hein? Região do Hospital Pérola Baiton, 14 viaturas, prédio foi evacuado, fogo em duto de ar-condicionado e muita fumaça no local. Então, bombeiros nessa região, daqui a pouquinho mais informações para você que está circulando, mas quem está aí na região central e está vendo uma movimentação atípica no Hospital Pérola Baiton, que fica lá embaixo na Brigadeiro Luiz Antônio, saiba que esse é o motivo, mas o Corpo de Bombeiros já está trabalhando então para controlar o fogo. Já já a gente atualiza para você esta informação. Como primeiro destaque do dia aqui no Jornal Gente, abrindo mais uma semana nesse início de inverno, diria o José Paulo de Andrade, que estamos vivendo o começo da estação mais gelada do ano. Inverno que começou hoje, temperatura despencou aqui na cidade de São Paulo. Eu trago como destaque uma ação do Conselho Nacional de Justiça em direção ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 18% dos desembargadores do maior Tribunal de Justiça da América Latina estão sendo investigados. Por que estão sendo investigados? Porque, segundo esse relatório do CNJ, podem estar com o serviço atrasado, ou seja, tem um número elevado de processos em relação ao quê? Em relação aos gabinetes dos próprios colegas. Não há um parâmetro para isso. O parâmetro é o que há no gabinete do colega. A comparação que é feita com o número de casos de um desembargador e de outro desembargador. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, eu tenho os números aqui e o Daniel Mesquita vai colocar na tela já esse relatório do Conselho Nacional de Justiça. A determinação é da corregedora do CNJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que pediu então a abertura de um procedimento para apurar o que está acontecendo. Veja só que coisa diferente que nós temos. Por exemplo, vamos pegar aqui direito criminal, né, que é algo que é muito importante, que não pode ter atraso justamente na investigação. Em uma das sessões aí, na seção de direito criminal, o acervo médio de processos é de 431 processos. A produtividade de 559 votos. Tem uma desembargadora, que é a desembargadora Angélica de Almeida, que tem no gabinete dela 1.371 processos. O que o CNJ está fazendo? Está fazendo, ô desembargadora, por que os seus colegas aí têm 431 processos em média e a senhora tem 1.371 processos parados? Então, a comparação ela é com os gabinetes dos colegas. Esse processo ele está aberto e nós temos aí um prazo para que os desembargadores que são mencionados no relatório, eles possam apresentar sua defesa prévia, informações preliminares. Também vão ter de apresentar um plano de trabalho de até um ano com o objetivo de reduzir esse acervo em valores iguais ou inferiores às médias das correspondentes seções ou subseções. A meta é que todas as ações e recursos sejam julgados no prazo máximo de 100 dias a partir da data de chegada de cada processo no gabinete. Isso chama-se produtividade. Isso tem tudo a ver com a reforma administrativa. Isso tem tudo a ver com o anseio que a sociedade tem pela produção de um ramo do serviço público, que é um ramo que está em debate no cenário nacional. Por quê? Porque nós, vez por outra, mencionamos aqui salários e vencimentos dos desembargadores, que muitas vezes recebem acima do teto constitucional de R$39 mil. E alguns deles recebem vencimentos muito superiores a isso. E o que o CNJ está verificando? Que não estão trabalhando a contento. Que nem isso está acontecendo. Não que se estivessem trabalhando a contento também poderiam receber valores que ultrapassam o teto constitucional. Se existe um teto, esse teto precisa ser cumprido. Mas a situação fica ainda mais grave. Thaís, Cláudio Humberto, ouvintes da Rádio Bandeirantes, quando a gente se depara com esses números. Vencimentos muito acima do teto, produtividade baixa. O que aconteceria com um profissional desse na iniciativa privada? Eu pergunto aqui para os nossos ouvintes. O que aconteceria se não houvesse a estabilidade, neste caso, né? Quem está trabalhando na iniciativa privada sabe muito bem, é cobrado diariamente, tem de ser cobrado mesmo para ir atrás, né, de uma produção maior, para dar um resultado melhor para a empresa. Todos estão sujeitos a isso. Por que alguns
Servidores públicos não estão sujeitos a essa regra. Esta é a premissa básica da discussão da reforma administrativa. Parabéns para a Corregedora Nacional de Justiça. Tomara que não fique só nisso, que venha consequências para aqueles desembargadores de qualquer canto do país que estejam atrasando o serviço. É por isso que muitas pessoas não confiam na justiça. É por isso que nós não temos a solução para muitos casos a contento, com impostos altos que pagamos para ter uma justiça célere, para ter uma justiça que traga uma pronta resposta para a solução de conflitos. Afinal de contas, a justiça está aí e é necessária para isso. Quando dois pares não se entendem, quando nós temos um crime a ser investigado, é justamente a justiça que precisa dar essa resposta. A segurança jurídica é fundamental para um Estado democrático de direito. Não é o que está acontecendo, infelizmente, aqui em São Paulo. Cláudio Humberto, seu destaque aí de Brasília, começando mais uma semana. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo ao Jornal da Bandeirantes, gente, mais uma vez. Muito obrigado, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Olha, a semana aqui em Brasília começa ainda sob o choque, mais um assassinato absolutamente covarde, sabe, lamentável mesmo, ocorrido ontem à noite aqui em Brasília, mais um feminicídio. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, né? Todos nós, todos os nossos ouvintes. O Brasil precisa refletir sobre esse flagelo, sobre essa tragédia que acontece entre nós, que é o número de pessoas, de mulheres que são assassinadas por serem mulheres, né? Pela condição de mulher. Ontem foi a vez de uma cirurgiã dentista, Thaís Campos, que alguém tocou a porta, ela aparece, isso aí foi flagrado inclusive em imagens de câmera de segurança, ela vai abrir o portão, as imagens mostram isso, numa demonstração de que ela conhecia o seu algoz. Ela abre o portão e o sujeito então saca de uma arma, ele desfere 3 tiros imediatamente, ela cai, ele então atira mais 2 vezes, inclusive apontando a arma para o rosto da vítima. Esse crime aconteceu às 18h35 de ontem e logo mobilizou a opinião pública aqui em Brasília, todo mundo muito revoltado com isso, indignado mesmo, e a polícia muito rapidamente também chegou à autoria do crime, né? Identificou o criminoso como sendo o ex-marido de Thaís Campos, dessa cirurgiã dentista, né, que foi executada. E sem demora, né, porque afinal de contas havia histórico de agressão, de ameaças, etc. E a gente observa que essa é a tônica de crimes dessa natureza, não é? De crimes revoltantes dessa natureza. As mulheres que resultam assassinadas, elas têm histórico de ameaças do agressor. Elas também passam por um processo assim, sabe, intenso de pressão. Elas recorrem às autoridades, muitas delas inclusive estão sob medidas protetivas. Há levantamentos indicando que quase metade das mulheres assassinadas estão sob medidas protetivas, ou seja, a justiça determinou que o agressor não poderia se aproximar daquela pessoa, enfim, até uma determinada distância, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, sei lá, uma centena de metros, alguma coisa assim. E, apesar disso, os agressores foram lá e, né, desobedeceram a medida protetiva e assassinaram as suas vítimas. Numa demonstração de que medidas protetivas são, enfim, insuficientes, né? Não há essa cultura no Brasil de respeito à medida protetiva, até porque quando o agressor desrespeita isso, esse limite, ainda que não chegue às vias de agressão ou mesmo de assassinato da vítima, ele desrespeita a medida protetiva e não acontece nada. A punição é mínima, a punição é irrisória e isso só estimula o crime. Aqui em Brasília, como no país todo, em vários estados, tem aquelas casas de acolhimento de mulheres que sofrem ameaças, que estão sob risco de sua própria vida, e muitas delas são assassinadas mesmo nessas circunstâncias, não é? Ontem eu estava vendo um levantamento que indica, no ano de 2020, foram assassinadas no Brasil 5 mulheres por dia, por serem mulheres.
não foi por outra razão, não foi uma outra situação qualquer, de, sei lá, de assalto, latrocínio, não. Essas também há inúmeras vítimas, mulheres de outros crimes, mas de feminicídio, elas terem sido assassinadas por serem mulheres, foram 5 mulheres por dia no Brasil em 2020, e no ano de 2021 as estatísticas também mostram que a situação não melhorou em nada. A lei do feminicídio agravou a pena por assassinatos de mulheres, mas isso também não diminuiu o ímpeto, né, desses covardes, dessas pessoas que consideram as mulheres sua propriedade, seu domínio, né? Quando ocorre uma situação de separação, como foi esse caso de ontem aqui em Brasília, e aí o sujeito não aceita a separação, vai lá e simplesmente mata a sua ex-companheira. Essa situação tem que mudar, o Brasil precisa refletir sobre isso, toda a sociedade. Isso é uma discussão que interessa a cada um de nós, né, homens, além das mulheres, é claro, mas principalmente das mulheres, mas interessa a cada um de nós homens. Nós é que temos que tomar uma atitude em relação a isso, né? É exatamente a discussão que eu sugiro, que eu proponho, o debate que eu proponho para todos os brasileiros. Foco em você. Thaís, rapidinho antes do seu destaque, a gente está ao vivo com o Major Marcos Palumbo do Corpo de Bombeiros, que tem informação atualizada sobre o incêndio no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Nesse momento, bom dia, Marcos Palumbo. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar recebeu esse chamado agora há pouco, às 7h34, mandamos para lá 14 viaturas. As equipes já identificaram o foco num curto-circuito, possivelmente no ar-condicionado, gera muita fumaça. Não temos vítimas, então nós estamos no processo de exaustão no local para retirada dessa fumaça, e a gente pede aí aos ouvintes aí toda a paciência em relação a Brigadeiro Luiz Antônio, que são 15 agora viaturas do Corpo de Bombeiros ali, então a gente vai ter um transtorno no trânsito, mas ainda bem que sem vítimas lá no local, viu, Pedro? Tá certo. Major Palumbo, deixa eu lhe perguntar se houve a necessidade de que pacientes fossem retirados do prédio? Olha, Thaís, ainda não tivemos ainda a necessidade de fazer nenhuma retirada, então normalmente o ar-condicionado não fica no mesmo setor onde nós temos normalmente os doentes e também as enfermarias, são estruturas que ficam anexas ao prédio, então esse foco foi controlado, então somente agora o trabalho para deixar o local em segurança e com certeza verificar ali a possibilidade ou a necessidade de alguma vítima ser atendida, que não temos até o momento. O Major Palumbo, qual que é a ala atingida no hospital? Aí o senhor já tem informações? Porque o Pérola Byton é um centro de referência para a saúde da mulher aqui em São Paulo, né? Olha, nós tivemos aqui, o Cabo Jonatas me atualizando, nós temos do 4º ao 11º andar, né, que tiveram um pouco foram afetados por causa da fumaça causada ali por esse princípio de incêndio controlado pelas equipes do 1º grupamento do Corpo de Bombeiros. Então, dessa forma, nós estamos ainda no local, vamos ficar ali até que a gente verifique qualquer necessidade de remoção de alguém dali, mas não temos ninguém intoxicado, ninguém atendido ainda pelas equipes do resgate e também médicos do hospital. E sabe, né, Major Palumbo, ouvinte da Rádio Bandeirantes que acompanha o nosso noticiário, tem acompanhado incêndios em hospitais lá no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil. O hospital é um lugar propício para pegar fogo? Tem alguma peculiaridade nessa questão aí? Por que pega tanto fogo em hospital aqui nesse país, hein? Olha, Pedro, nós temos algumas estruturas no hospital que elas necessitam de todas as manutenções devidas, como o ar-condicionado, são sistemas elétricos. Então, a gente não consegue saber se foi uma sobrecarga de energia, se foi alguma falha de manutenção ou se foi algum problema em relação à estrutura dos equipamentos. Mas agora o local já está sob segurança, o Corpo de Bombeiros ali efetuando um trabalho para retirada ali, principalmente da fumaça, que ela vai ter uma fumaça dentro do hospital, pode causar algum desconforto para os pacientes, né? Eu falei para vocês do 4º ao 11º andar, mas isso já está sendo feito, então a gente acredita que o local daqui a pouco vai estar em segurança e a gente vai conseguir desmobilizar as equipes do 1º grupamento.
Esse é o Major Marcos Palumbo, ao vivo na Rádio Bandeirantes do Corpo de Bombeiros, falando sobre essa ocorrência no Hospital Pérola Baito, no centro de São Paulo. Estamos acompanhando imagens ao vivo na tela do Bora São Paulo. Muita gente que trabalha no hospital, que está passando por lá, claro, acompanhando o trabalho dos bombeiros. A boa notícia é que o fogo foi controlado, a situação deve ser restabelecida em breve. Major Palumbo, obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, bom trabalho para os bombeiros. Um bom dia a vocês. Disponham da Polícia Militar. Foco em você. 8 horas e 16 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu queria dividir com os nossos ouvintes, aqueles que acompanham as nossas redes sociais já tiveram conhecimento dessa notícia que entristeceu a todos nós que trabalhamos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bem nesse final de semana, quando o Brasil chegou à marca de 500 mil mortos pela Covid-19, nós perdemos um colega muito querido, não é, Pedro? O André Russo, jornalista, esteve conosco aqui na redação da Rádio Bandeirantes por muitos e muitos anos. Foi repórter, foi coordenador da Central de Atendimento ao Ouvinte e acho que é lembrado também pelo ouvinte da Rádio Bandeirantes como a voz do projeto Escola Voluntária, que durante tanto tempo esteve conosco aqui, trazendo aos nossos ouvintes experiências de sucesso de escolas de todo o país. O André Russo, um apaixonado pelo rádio. Saiu da Rádio Bandeirantes, seguiu a vida acadêmica, dava aula na PUC, mas nunca se desgrudou da gente aqui. Sempre acompanhava a nossa programação, sempre estava aqui mandando um WhatsApp durante o Jornal Gente, fazendo uma crítica, fazendo uma brincadeira. E nesse momento em que a gente fica aqui quase que anestesiado, não é? Pelo número. Os números hoje já dizem pouco, eles mostram a tragédia, mas eles dizem pouco em relação a quanto nós somos vulneráveis em relação à Covid-19. Quando uma pessoa próxima, querida, e que ainda tinha muita lenha para queimar, tinha muita vida pela frente, nos deixa assim de uma forma tão precoce, é que a gente tem a clara percepção do que acontece nesse momento. O André Russo morreu aos 50 anos, neste final de semana. Foi internado há 10 dias com Covid-19, me mandou um WhatsApp aqui falando, Thaís, fica tranquilo, pegaram bem no comecinho o comprometimento pulmonar, com 25%, a médica disse que eu vim para o hospital na hora certa. Infelizmente a história não evoluiu dessa forma, o quadro dele se agravou, ele foi para a UTI e acabou falecendo neste final de semana. Então queria aqui primeiro me solidarizar com os familiares, os amigos do André Russo, mandar um abraço muito carinhoso a todos eles, aos nossos ouvintes também, que têm essa memória do Russo, e aproveitar para também me solidarizar com todas as pessoas que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, num momento em que o meu sentimento é dividido, Pedro, porque se a gente ainda está processando aqui o que aconteceu com um jornalista e um colega tão querido de todos nós, também nessa semana é a semana em que eu vou me vacinar. Então, o Russo não teve tempo, né, de tomar vacina. Ele pegou Covid alguns dias antes da data de vacinação dele. Alguns dias antes. E a vacinação está avançando, e está avançando rapidamente, e até com uma possibilidade de que o ritmo seja maior do que o que já foi anunciado no estado de São Paulo, como tem sido também em outros estados do país. A vacinação está avançando muito mais rapidamente do que acontecia no começo do ano, nos primeiros meses do ano. Então, se fica aqui um recado que a gente pode dar, é quase recado de mãe, sabe? Que fala, não esquece do casaquinho. O recado é, gente, falta pouco. Falta pouco para que todo mundo tenha acesso, pelo menos à primeira dose. Então, não é hora de bobear, não é hora da gente se expor desnecessariamente. Para muitos dos nossos ouvintes, essa página já está virada. Muita gente já se vacinou e já está seguindo a vida. Para os nossos ouvintes que já enxergam, olha, vai ser essa semana, semana que vem, mês que vem, tá tão perto, gente, mas tão perto. Então vamos todos nós tomarmos cuidado, porque o que aconteceu com o André Russo é um exemplo de que, por um pouquinho menos no prazo da vacina, ele poderia ter sido poupado do que aconteceu aí. E nesse momento é muito bom você lembrar o lado humano, né, do André Russo, que é o lado que talvez o nosso ouvinte não tenha conhecimento, né? E nós, durante a longa convivência que tivemos aqui na redação da Rádio Bandeirantes, em particular
em coberturas que tive a oportunidade de dividir com o André, coberturas históricas. É claro que havia ali um ser humano fantástico, né, ao lado desse jornalista também, grande comunicador, que sempre foi o André, que é mais uma vítima desse vírus maldito, né? E sempre atento aos limites éticos da reportagem. Ele era um professor nato de radiojornalismo, tanto é que lecionava para o João, que é o nosso novo companheiro aqui da Rádio Bandeirantes, que coordena o Pulo do Gato, é estudante da PUC e tinha aula com o André. O André que me chamou para participar de uma das aulas dele recentemente e foi o último contato que tivemos. Pudemos conversar um pouco, porque quando ele foi para o hospital foi só uma troca rápida de mensagens, como também mencionou a Thaís, né? O André também tinha um espírito de humor, né? Porque às vezes isso ia para o ar, mas para quem convivia com ele era raro para noticiar fatos, né? Algo que não se encontra em qualquer policial que sabe adotar o tom ali do humor nas reportagens jornalísticas. E foi o grande nome, né, Thaís, durante muitos anos do projeto Escola Voluntária, né, que foi um projeto de grande sucesso aqui da Rádio Bandeirantes. O André lecionava para alunos de escolas que concorriam ao prêmio com projetos sociais como se construir uma reportagem de rádio para que elas pudessem trazer as suas experiências aqui. E ele foi o grande maestro desse prêmio. Também tive a oportunidade de ser padrinho de algumas escolas aí durante o período em que nós tivemos essa premiação aqui na Rádio Bandeirantes. Então, deixa muita saudade, é muita tristeza, ninguém merece morrer aos 50 anos de vida, ainda mais nessas condições. E fica aqui também a minha mensagem, os meus sentimentos para toda a família e para todos aqueles que apreciavam o trabalho do André Russo. Rádio Bandeirantes. Oi, Cláudio. Então, é muito triste, né? Meu Deus do céu, é uma tristeza como a gente vai contabilizando, vai registrando, né, perdas afetivas a cada dia em razão da Covid-19. A gente estava vendo aí os ouvintes que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, vendo uma fotografia do André Russo ao lado de José Paulo de Andrade, que foi nosso companheiro aqui do Jornal Gente. Está aí a foto, e foi assim aquela primeira grande perda que tivemos aqui no Grupo Bandeirantes, salvo engano, foi a primeira grande perda que tivemos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação até hoje, né? Até hoje, assim, me dá um nó na garganta quando eu me lembro do nosso Zé Paulo, e agora o André também. É uma lástima mesmo, uma tristeza, e a gente se associa aqui às palavras da Thaís, do Pedro, para mandar aí para os familiares e amigos de André Russo nosso abraço mais afetuoso de solidariedade. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.